A todos. Esse é um exercício de modelagem básica do SketchUp. Vamos utilizar de algumas ferramentas básicas como retângulo, linhas guias. Retângulo, linhas guias. Vamos lá. Será uma mesa. No primeiro momento eu vou construir o tampo dessa mesa. Olhando de cima, vista superior. Para facilitar, indico utilizar então vista top. Vista superior acionada. Lembrando então para essas ferramentas aqui em cima estarem ativas, View Toolbars. Temos então Large Toolset, ferramentas aqui na lateral. Deixa eu desabilitar o Sandbox, não vai precisar agora. Styles, são esses estilos aqui. E Views, qual a gente utilizou as casinhas ali, não é? Na vista superior. Close. Para começar o desenho desse retângulo, cuidado lá em cima em Windows, verifique em Model Info qual a unidade de medida. Estou em decimal, trabalhando em metros. Vou fechar. Vou fazer uma mesa de 80 por 80 centímetros. Acionando o retângulo, uma vista superior, dando um clique. Perceba aqui embaixo, que enquanto você está movendo o retângulo, está aparecendo ali as medidas lá embaixo, não é? Está sendo separado por ponto e vírgula. Então, 0,8, ponto e vírgula, 0,8. Opa, deixa eu colocar aqui fazer de novo. Clico num ponto, digito 0,8, ponto e vírgula, 0,8. Dou um Enter. Vou deixar os cantos arredondados. Perceba uma situação aqui. Acionando o arco, temos esse arco de 2 pontos, como se fosse um arco e flecha. Começa, termina, depois uma abertura. Veja só. Acionando esse arco, eu quero colocar aqui, por exemplo, um raio de 5 centímetros. Se eu aciono a trena, dou um clique nessa On Edge, indico para cá, estou trabalhando com 0,05 dos dois lados, veja só. Perceba que aqui eu consigo encontrar o centro desse arco. Você pode utilizar este arco que possui o centro, e 2 pontos, ou pode usar esse arco aqui, onde você tem o começo e o final. Veja só o primeiro teste com este arco. Quando eu dou um clique na intersection, esse arco tipo arco e flecha, né? Dou outro clique nessa intersection, perceba que está aparecendo uma cor magenta. Essa cor magenta aqui, ó, indica que você está pegando a mesma proporção. Proporção 5 centímetros aqui, X, e aqui também a mesma proporção X. Dei um clique nesse ponto final. Eu vou mexer o mouse e vou procurar. Veja só, na hora que você está mexendo o mouse, perceba essa imprecisão. Digamos que não é uma imprecisão, apenas está configurado. Então, ó. Ah, mas eu quero fazer no olhômetro, eu quero fazer só um pouquinho, só mexer no mouse. Se você quer digitar uma proporção, é só digitar aqui embaixo. É só digitar, ele vai aparecer aqui embaixo, não é? Você pode colocar uma proporção em milímetros, mas se você quer fazer isso no olhômetro, em Windows Model Info, você pode então deixar 3 casinhas depois da vírgula e desabilitar esse snapping. Perceba que esse snapping está travando em cada 1 em 1 centímetro. É o que estava acontecendo ali. A cada 1 centímetro ele estava travando. Então eu posso desabilitar esse snapping, fechar e começar. Olha lá, ó. Percebeu que agora está trabalhando em 1 em 1 milímetro? Eu vou deslocando 1 em 1 milímetro. Poderia ser outro fator, não é? Lá em Model Info poderia ser outra quantidade de casinhas depois da vírgula. Olha só. Agora ele com mais precisão ainda. Percebeu? Beleza. Mas aqui eu vou digitar o raio. Porém, se você digitar o raio, cuidado. A referência desse arco é tipo um arco e flecha. O raio está aqui. A referência deste arco é a abertura. Você vai procurar então a cor magenta nesse caso. Olha lá. Ó. E dou um terceiro clique aqui. De novo, vou fazer de novo. Ó. Um clique, outro clique, mexe o mouse até achar magenta, finalizou. E tem um jeito mais rápido de fazer com essa operação de arco de 2 pontos. Já já vou mostrar. Vou dar um Ctrl Z e vou usar isso aqui. Ó. O arco tem centro. Clico no centro. Esse arco possui centro. Dou um clique no centro, onde começa o arco. Dou um clique. Outro clique, o segundo clique, onde vem, ali o primeiro clique era o centro, né? Onde começa agora o arco e agora onde vai terminar o arco. Percebeu? Você pode fazer isso nas 4 pontas.
Para fazer isso nas 4 pontos, você teria que ter a trena aqui, não é? Ó. Desse ponto vem para cá, 0,05. E aqui, 0,05. Agora você tem o centro de todas. Você poderia repetir esse procedimento, não é? Ó, este arco do centro desse ponto, esse ponto e chega a esse outro ponto. É uma ideia. Vou fazer isso de um jeito um pouco mais rápido, veja só. Vou dar um Ctrl Z, outro Ctrl Z. Estávamos aqui nessa situação inicial, não é? Ó. Apenas colocamos essas duas linhas guias. Se você aciona esse arco e flecha, esse aqui, que é o arco e flecha que eu chamo, veja lá, é o atalho A de arco, funciona. Se você pega essa intersecção, um clique, chega até aqui, é a mesma proporção, né? De um lado, né? De um lado 5 e outro lado 5 também. Então, quando você chega nesse segundo ponto, você vai dar 2 cliques, rapidinho com o mouse, ó, 2 cliques. 1, 2. Percebeu que ele limpa na hora? Essa é uma vantagem. Então, quer dizer que se você começa aqui, vai procurar, ó, olha lá, ó, vai vir uma cor magenta, veja só. Percebeu? Achou a cor magenta? Só dá 2 cliques. Ele limpa. É uma técnica boa, então, quando você quer dar esses detalhes. E aqui, você vai conseguir essa proporção? Precisa de uma medida. Se você faz com a linha, dá ruim, veja só. Se você digita aqui, começou uma linha 0,05, fiz essa linha, percebeu que agora vai criar uma endpoint aqui em algum lugar? Ó, tá aqui, ó, endpoint. Se você começa o arco por esta endpoint, ali, eu consegui encontrar. O problema é quando agora até deu, né? Até deu certo. O problema é quando você tem duas marcações. 0,05. Aí, ó. Agora sim. Ah, consegui do mesmo jeito. Que bom. Notícia boa. Vamos lá de novo? Quando você tem duas linhas, veja só. Consegui lá pegar no primeiro momento, mas percebeu que ele não limpa com as duas linhas. Você poderia encontrar alguma dificuldade, às vezes num primeiro toque, você não conseguia enxergar essa cor magenta. Lá eu consegui enxergar aquela hora, não é? Mas quando eu faço os dois pedacinhos de linha, você não consegue fazer a limpeza uma vez só. Então vai passar a borrachinha, ó, passando a borrachinha, acionando ela, e vai limpar. A minha dica, então, é trabalhar com a linha guia mesmo, a trena. Se você aciona a trena, pega nessa on-edge. Deixa eu deletar as linhas, esses pedacinhos de linha, né? Vou dar um Ctrl Z. Aí, pronto, voltou ao normal. Se você pega a trena, indica então on-edge, indica para cá 0,05. Você pode começar o arco desse ponto até chegar a esse outro ponto, dando 2 cliques. Limpou. Percebeu a ideia? Você já vai ter a marcação aqui. Um clique, 2 cliques, limpou. Se você usa ponto guia, vou dar o Ctrl Z. Se você aciona a trena e aciona então na endpoint, dá um clique, indica para cá, 0,05. Quando você começa o arco, então, ó, do ponto guia, percebeu que ele já não mostra a prévia, como estava antes eu orientando que poderia acontecer algo parecido. Então, olha só, não dá aquela prévia do arco. Vou dar um clique aqui em intersection, até encontrar, nesse caso, não é uma cor magenta. Percebeu? É uma cor tangente. Vou dar 2 cliques. Ele já não vai limpar. Então, eu indico mesmo utilizar, vou dar o Ctrl Z, a linha guia, acionando o arco, dou um clique nessa intersection, achou a cor magenta, dá 2 cliques. Beleza? Então, agora ficou mais tranquilo trabalhar assim. Apago as linhas guias com a borrachinha mesmo. Temos aqui. Eu vou encontrar, vou colocar primeiro essa forma num grupo, ou num componente, no caso num componente, prefiro, né? Caso essa mesa venha a ser repetida, como num restaurante, várias vezes. Então clico 2 vezes, botão direito do mouse, Make Componente. Esse componente lá, o tampo da mesa. Create. Entro no componente, aplico o Push-Pull, uma medida, uma espessura de 0,03. Sai do componente. Preciso colocar os pezinhos. Para posicionar esses pezinhos, eu vou olhar aqui de baixo e posso colocar linhas guias. Vamos pelo centro. Vou fazer um teste de pezinhos retangulares, pezinhos cônicos, enfim.
Se eu dou um clique nessa OnEd e indico para cá, eu vou digitar aquela mesma ideia, só que com um raio de 0,06. 0,06. Mesma coisa para cá, ó. 0,06. Estou encontrando um novo raio aqui. E vou localizar dentro desse centro ou um retângulo ou uma circunferência. No caso da circunferência é muito mais simples, veja só. Aciono a circunferência, encontro o centro e posso indicar uma proporção. Essa proporção eu vou colocar um raio de 0,03. 0,03. Olha aí. Se você clica duas vezes, botão direito do mouse, Make Componente, você está criando o primeiro pezinho. Vou colocar aqui, vou colocar P1, que é o pezinho tipo 1. Vou entrar nesse componente, clico duas vezes, aciono o Push Pull, vou colocar uma proporção. Nessa proporção aqui, vou colocar 0,70, 0,7, Enter. E sai do componente. Para repetir esse objeto várias vezes é bom ter linhas guias, referências, não é? A referência não está pelo centro? A dica é utilizar raio-x. Olha lá, ó. Estão vendo? O problema do raio-x, quando você aciona, seleciona o objeto, acionando mover, ó, você tem que ir bem com calma aqui próximo para achar esse intersection, a intersecção lá dentro. Dependendo do caso, você pode até utilizar o iframe, olha lá, para achar a intersecção. Estão vendo os estilos lá em cima? O iframe, depois o raio-x. Se você está em iframe, você pode mudar para shading. Perceba aqui que você tem uma divisão, né? Olha lá. Dentre esses 5, só um pode ficar ligado. Então, se eu clico nesse shade, você não pode... vai desligar qualquer um desses outros aqui, não é? Se eu ligo no iframe, vai desligar qualquer um desses outros. Então, liguei neste. A diferença é que esses dois você pode trabalhar. Quando você tem faces, superfícies e texturas, você pode trabalhar com raio-x ou linhas tracejadas. Olha lá. A vantagem do raio-x é se localizar, por exemplo, esse centro. Se eu faço a marcação, então, nos outros lados, está tudo sus, não é? Desse ponto, 0,06. E posso fazer uma cópia. Selecionei esse objeto, aciono mover, veja que eu não entrei no componente, não é entrar no componente. Entrar no componente, você está copiando o conteúdo dentro da sacola, dentro desse componente. Eu quero copiar a sacola, né, o componente. Então, saio do componente, eu quero que um clique apenas. Perceba a cortina outliner? Uma ajuda a cortina outliner a identificar. Ó, veja que eu tenho o componente P1 e o componente tampo. Qualquer dúvida, a cortina outliner está aqui. Ó, Windows, Default Ray, cortina outliner. Está ativo no meu aqui, não é? Ó, cortina outliner. Selecionei o objeto, aciono mover, dou um clique no Ctrl. Pego esse pontinho aqui no centro, na intersection, dou um clique. E vou colocar a cópia nesse outro ponto. Tá fácil agora, né? Veja que eu vou trazer só uma linha guia. Desta OnEd para cá, 0,06. Tenho a marcação, então, desses dois pontos. Vou selecionar os dois objetos. Olha lá, selecionei os dois, segurando o Ctrl, né? Com o Select. Segurando o Ctrl, aparece o maisinho, ó, segura o Ctrl. Aciono mover, e na hora de mover, dá um clique apenas, não precisa segurar, é só um clique no Ctrl para aparecer o mais. Está aparecendo o maisinho, né? Vai pegar então uma intersecção, dá um clique e coloca nessa outra intersecção. Vou tirar do raio-x. Olha lá. Temos essa mesa com o pé circular. Se você quer criar um efeito de pé palito, um exemplo, você poderia usar uma escala. Veja lá, esse componente, eu vou entrar nesse componente. Se você entra num componente, olha lá, ó, percebeu como fica aqui? Ó? Fica esses quadradinhos brancos. Você entrou no componente e o resto da área fica meio cinza, né? Se você entrou no componente, você pode selecionar uma das superfícies aqui embaixo, ó, e escalar apenas a superfície. Uma dica boa. O cuidado que você vai ter com a escala é segurar o CTRL para que a escala aconteça a partir do centro. Então a nossa atenção é que a escala aconteça e tudo se reduza a partir do centro. Poderia ser diferente também. Dependendo do pezinho, poderia ser um pezinho com a escala sendo
permanecido aqui e ele venha fazer esse efeito. Poderia ser no cantinho. Então vamos provocar os dois. Pode ser assim ou pode ser assado. Ó. O pezinho pelo centro e vai crescendo. Enfim. Vamos lá. Selecionei o objeto, aciono a escala. Temos essas opções. Veja lá. Ó. Se você clica na diagonal e segura o CTRL, ó, vou dar um clique na diagonal. Percebeu? E segura o CTRL, ele vai pelo centro. Você pode colocar aqui alguma proporção se achar melhor. Pelo olhômetro, pode ser. Vou dar um Ctrl Z. Ou você pode ir com calma. Ó. Por exemplo, eu quero que tenha aqui um raio de apenas 1 centímetro. Então, se eu dou um clique aqui, seguro o CTRL, percebeu que está reduzindo dos dois lados? E aqui eu posso segurar o CTRL, concluir com qualquer tamanho, dou um clique com o mouse sem soltar o CTRL, ó, cliquei com o mouse sem soltar o CTRL, somente agora eu solto e digito quanto eu quero, 0,01 m. Perceba que eu coloquei o m de metros aqui embaixo? 0,01 m. E dei um Enter. Opa, deixa eu fazer de novo aqui, desculpa. Cliquei, seguro o CTRL, dou um clique com o mouse, depois solto o CTRL e digito 0,01 m. Dou um Enter. Pronto. Eu fiz isso, faço isso com essa parte aqui também. Ó. Dou um clique, seguro o CTRL. Percebeu? Dou um clique, digito 0,01 m. Olha a pegadinha. Se você verifica aqui, ó, daqui até aqui, temos a proporção de 0,01, não é o raio, é o diâmetro. Então, quando você usa o CTRL, na verdade, ele está pegando a proporção total do mesmo jeito. Mesmo achando o centro, ele pega a proporção total. Então, no final das contas, ficou com um raio de 0,005. Ou seja, 5 milímetros. Meio centímetro. Vou dar um Ctrl Z. Para revisar a operação, selecionei essa superfície, aciono o Scale. Se eu dou um clique aqui, perceba que ele começou a reduzir e deixar parado a extremidade. Ó. Olha só, ele está ficando assim, ó, diferente, percebeu? Se eu seguro o CTRL, ele acha o centro. Ó, é pelo centro. Nesse caso, se o diâmetro é 2 centímetros, então eu seguro o CTRL, dou um clique com o mouse, depois solto o CTRL e já logo na sequência digito 0,02 m. Enter. Mesma coisa aqui, ó. Dou um clique, seguro o CTRL, está pelo centro. Dou um clique com o mouse e depois eu solto o CTRL. Dou um clique com o mouse, solto o CTRL e digito 0,02 m. Perceberam a ideia? Vou dar um clique aqui fora. Outra ideia. Vou apagar essas linhas guias. Você pode apagar essas linhas guias de uma vez só. Edit. Delete Guides. Cadê? Delete Guides. Deletei todas as linhas guias de uma vez só. Veja só como ficou essa operação. Você poderia trabalhar com um pezinho retangular, quadrado, enfim. Vamos fazer esse outro exemplo. Vou dar um Ctrl Z. Deixei as linhas guias ali. E vou deletar esses pezinhos. Aliás, eu vou mover esses pezinhos. Ó, selecionei os 4 pezinhos. Vou dar um clique em qualquer ponto. Vou indicar a direção. E vou digitar aqui, por exemplo, uns 2 metros. Ó, deixei uns 2 metros de distância. Você pode utilizar depois para comparar. Vou deixar ali e vou criar aqui os quadrados. Vou acionar o retângulo. Quando aciono o retângulo, perceba que ele começa da pontinha. Olha lá, ele começa dessa pontinha. Tem como começar do centro do retângulo. Quando você aciona, dá um clique no CTRL, perceba que ele muda o sentido. Olha lá, está mudando o sentido. Quando dá um clique no CTRL. Você dá um clique no CTRL, então, você acionou o retângulo, deu um clique no retângulo, dá um clique no CTRL, ele fica no centro, você dá um clique e vai digitar a proporção do retângulo. Digamos que você quer, então, um quadrado de 6 centímetros. Né? Então, 0,06 m, desculpa, 0,06, ponto vírgula, não precisa do m no caso do retângulo, né? 0,06, ponto vírgula, 0,06. Dá um Enter. Percebeu? Clico 2 vezes, botão direito mouse, Making Componente. Vou colocar o P2, que é o pé estilo 2. Entro no componente, aciono Push Pull. Veja lá. Eu vou digitar o valor de 0,06
0,7. Sai do componente. A mesma história funciona aqui, tá? Clico duas vezes, seleciono a superfície, aciono a escala e posso trabalhar com essas proporções. Olha lá, dou um clique aqui, vejo que eu posso deformar, achando os sentidos. Vou fazer diferente dessa vez. Veja que eu vou pegar essa face, vou deixar ela aqui como referência, essa face externa e essa outra face externa. Veja só. Dessa vez eu apenas entrei no componente e eu não vou clicar em nenhuma superfície nem nada. Eu vou apenas mover um ponto. Vou sair do componente, veja lá, sair. Agora eu vou entrar. Ó. Apenas entrei. Vou acionar o mover. Vou pegar esse pontinho aqui, ó, esta endpoint. Vou dar um clique. E olha lá. Ó. Veja que eu consigo mover. E você consegue deformar o objeto. Ó, causando deformações. Perceberam a ideia? Criando um outro pé estiloso. Vou dar um ESC. Parar de fazer. Vou voltar ao normal aqui, desculpa. Aí, beleza. Usando a escala, se eu selecionei a escala, veja que eu posso diminuir um pouquinho aqui. Veja que ele usou essa parte aqui para ficar parado. Essa parte ficou parada e só aqui diminuiu. Vou dar um Ctrl Z. Então vou dar um clique e vou digitar o valor de 0,02 M. Na casa da escala, tem que colocar o M. Opa, de novo, desculpa. Dou um clique e digito 0,02 M. Deixei parado aqui, agora vou deixar parado do outro lado também. Vou dar um clique e digitar 0,02 M. Opa, 0,02 M. E dou um Enter. Percebeu que os dois lados ficaram parados? Essa face, só diminuiu um canto? Olha lá, olha o efeito. Na hora de copiar esse pezinho, você não pode simplesmente... Veja só para copiar aqui, você vê o exemplo. Você precisa planejar. Essa face e essa outra face aqui, essas duas faces, deveriam estar para fora. Eu vou usar o Rotate para copiar esses pezinhos, veja só a dica. Vou criar, então, linhas guias para achar o centro. Ó. Dá um Add, venho para cá. Venho com o mouse até achar uma midpoint. Olha lá, encontrei a midpoint. Dou um clique. Mesma coisa daqui, até encontrar uma midpoint. Percebeu? Você achou o centro? Poderia ser com linhas também, não é? Vou dar um Ctrl Z. Você poderia fazer linhas provisórias. Ó. Uma linha daqui até chegar aqui. Depois, linha, de novo. Achando a midpoint até chegar aqui. Achou o centro. De boa? Até porque se essa primeira linha já foi feita, você vai ter uma midpoint. Vai ser o centro do mesmo jeito. Essa mesa é uma mesa quadrada, né? Tá suave nessa ideia. Então selecionei o pezinho, aciono o Rotate, dou um clique no Ctrl. Quando você dá um clique no Ctrl, o Rotate vai se transformar em cópia. Veja que eu vou encontrar o centro, dou um clique, para a rotação começar aí e começar uma cópia. Cliquei no centro, agora que eu cliquei no centro, eu vou estender a cordinha. Eu vou usar uma referência. Uma da ideia é usar a referência do centro. Ó. Está pegando bem certinho o produto, ó, o objeto. O centro aqui, que é essa intersecção. Dei um clique na intersecção, poderia ser qualquer outro pontinho do objeto também. Aqui na ponta também funciona. Vai dar na mesma. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Peguei aqui na pontinha, dei um clique. E agora, percebeu que como o CTRL estacionado começou a copiar os objetos? Percebeu que eles podem se encaixar? Ó? Encaixa mesmo. Percebeu? Deslocando o ângulo de 90 graus, não é verdade? Se você coloca ó, bem nesse ângulo de 90 graus, chegou aqui no ângulo de 90 graus, percebeu o percurso de 90 graus? Ó, cada um desse aqui é 15. 15 mais 15, 30, 45. A metade aqui, ó, 45. Depois, até chegar os 90, percebeu? Ó, os 45 graus aqui.
Beleza. Então, com o clique no Ctrl, você consegue copiar no meio da operação. Você vai clicar aqui, né, digitar 90 ou chegar com o mouse e dar um clique aqui. Depois que você clica, termina a cópia, você digita imediatamente X3. X3 é o número de cópias. X3 dá um Enter. Você tem então uma, duas, três cópias. A primeira era original. Vou fazer de novo, dá um Ctrl Z. Eu simplesmente selecionei o objeto, aciono o Rotate, dou um clique no Ctrl para ser cópia, para virar cópia. Aciono então a referência que é o centro da rotação, dou um clique na midpoint, estendo a cordinha até chegar ao objeto, dou um clique e depois procuro o ângulo de 90 graus. Ou seja, ele vai encontrar aqui ou digita 90 graus, dá na mesma. Ó. Vou digitar 90 e dou um Enter. Dei um Enter, imediatamente, terminei né, a ação, imediatamente digito X3 e dou um Enter. Ele copiou várias vezes. Vou apagar essa linhazinha, tá tudo beleza. Esse é outro exemplo da mesa com o pezinho, né? Esse estilo. A gente pode utilizar também, para dar acabamentos à mesa, o Follow Me. Uma ideia muito interessante. Fazer outro pezinho aqui. Já um pezinho todo trabalhado dessa vez. Vou selecionar esse objeto, vou mover. E vou mover ele aqui a 4 metros. Vai ficar mais para lá ó, os exemplos dos pezinhos. Mais um exemplo. Trabalhando com o Follow Me dessa vez. Vou criar uma circunferência nessa área. É a minha referência. 0,03 é o raio. E com uma linha indicando para o eixo azul, ó, você pode travar o eixo azul clicando na setinha para cima. Travei o eixo azul, vou digitar aqui um valor de 0,7. É a referência do centro desse meu desenho. Vou criar um retângulo. Você pode criar esse retângulo, veja só, a partir desse ponto, ó, a partir desse ponto aqui embaixo, dando um clique nessa endpoint, e esse retângulo vai até chegar nessa intersecção aqui, ó. Percebeu essa intersecção? Você pode trabalhar assim, ó, até chegar à intersecção, dando um clique, para ter essa referência. Ó. Se está muito complicado trabalhar assim, eu prefiro, ó, vou dar um Ctrl Z, começar um desenho começo numa vista frontal, para conseguir fazer então um desenho com Follow Me. Um perfil vai percorrer um caminho, vai ser essa a ideia. Ó. Clico na vista frontal, na vista frontal eu vou fazer um retângulo. Esse retângulo, vou dando um clique, vou digitar um valor de 0,03, ponto vírgula, 0,7. Dou um Enter. Olha lá. Essa é metade do meu pezinho. Eu vou fazer um desenho com arcos. Aciono um arco. Ó, vou dar um clique aqui. Vou dar um outro clique bem livre. Ó. E vou mexendo essa proporção. Lembrando que para você ter... Eu não vou usar medidas agora. Vou apenas no olhômetro. Apenas para você ter mais precisão. Não esqueça lá em Windows, Model Info, não é? Deixar 3, 4 casinhas depois da vírgula e desabilitar o snapping. Para ele não ficar travando em proporções. Ficou assim, né? Olha lá. Fiz um... Agora eu vou fazer uma partir daqui, mais ou menos. Vou chegar aqui, dei 2 cliques. Percebeu os 2 cliques? Ó? 1, 2 cliques. Agora eu vou fazer uma situação retilínea. Olha só. Agora eu vou usar alguns arcos. Olha aí. Isso é um desenho muito louco. Vou apagar aqui com a borrachinha. Nossa, que loucura. Ó, apaguei aqui. E agora vou usar uma circunferência. Veja lá, circunferência.
eu vou travar o eixo azul. Veja que eu clico na setinha para cima, ele trava o eixo azul, fica até um azul escuro aqui, ó. Vou pegar bem nesse centro, dou um clique, estendo a cordinha até o finalzinho. Vou apagar essa superfície, deleto essa superfície e deixo apenas um caminho, ó, uma trajetória. Essa superfície vai percorrer essa trajetória, veja lá. Eu clico na trajetória primeiro, aciono o Follow Me e clico nessa superfície. Olha lá o trabalho aqui. Vou clicar 3 vezes no objeto, ó, selecionei todo esse objeto. Se você quiser deixar essas faces brancas, você pode deixar assim, colocar o material vai funcionar. Mas se quiser deixar essas faces brancas, botão direito do mouse, pode dar o Reverse Face. Olha lá. Fiz o Reverse Face, botão direito do mouse, Make Componente. Então selecionei tudo com 3 cliques, né? Make Componente é o P3. P3. Great. Só que aí você tem que achar o centro, né, para encaixar lá. A minha dica é usar o raio-x na hora de mover, hein? Raio-x. Use o raio-x na hora de mover. Se você tenta encaixar daqui para lá, vai ser difícil. Beleza, mas olha lá. Selecionei o objeto, mover sem o raio-x, vou tentar pegar esse centro. Você tem que orbitar bastante, tentar achar aqui a proporção e ainda torcer para que ele tente encontrar a intersecção. Então, às vezes tem algumas dificuldades como essa daqui. Então, a minha dica, utilize o raio-x. Até lá de cima, ó. Se eu tivesse aqui de cima, eu peguei aquele centro de referência. Vou começar do zero. Peraí, começar do zero. Selecionei o objeto, aciono mover. Eu vou pegar este centro. Olha lá. Aí, ó, achei o centro. Clicou no centro. E agora tentar encontrar lá, ó. Encontrou. Intersection. Dá um clique. Percebeu? Longa distância já deu para resolver. Selecionou, o objeto continua selecionado. Dá um clique no CTRL para aparecer a cópia. E vamos copiar. Ó. Pegar esse centro. Começar a copiar nos outros centros. Tem mais um detalhe importante agora também, usando o Follow Me. Olha lá. Você pode, vou desabilitar aqui o raio-x. Olha como foi que estiloso. Você pode criar esses cantos, deixar esses cantos arredondados. Teremos uma dificuldade imensa por causa dessa forma, você vai perceber isso. Mas a gente pode trabalhar, vou dar alguns exemplos aí como você pode deixar esses cantos aqui arredondados. Primeiro caso aqui, vou criar a mesma medida, um retângulo de 0,0, aliás, 0,8 ponto vírgula 0,8. Vou criar com um retângulo, né, um quadrado. 0,8 por 0,8, dá um Enter. Temos aqui essa forma e vou dar um push-pull, como eu fiz aquela hora. Antes de dar esse push-pull, vou criar um componente, make componente. É o tampo 2. Tampo 2. Tirar uma letra maiúscula. Tampo 2. Deu um create. Entro no componente. E aí vai. Vou dar um push-pull de 0,03 metros, né? Nem preciso colocar o número de metros. 0,03. Dou um Enter. E agora, vejam. Se eu quero deixar esses cantos chanfrados, eu posso simplesmente com uma linha clicar aqui numa midpoint, no exemplo, e chegar até aqui. Percebeu essa cor magenta? Quer dizer que está pegando a mesma proporção. A cor magenta garante que está pegando a mesma proporção. Aqui x, aqui x. Ó, clicou lá. Você vai selecionar, olha a ideia do Follow Me. Se você seleciona essa superfície, a superfície vai ser um caminho. Essas são as linhas, essas bordas serão um caminho para o Follow Me, que é esse cara aqui. Ó. Dá um clique no Follow Me. E depois clica nessa superfície. Olha lá. Ó. Percebeu o chanfradinho? Você poderia usar um arco, né? Esse é o mesmo princípio. Vou dar um Ctrl Z. Olha lá, usando o arco. Vou pegar aqui uma midpoint. Chegou aqui a cor magenta, dá 2 cliques. Esses 2 cliques não vai limpar essa área. É lógico, porque é um objeto 3D. Só se fosse um objeto 2D para ele limpar. O que você vai fazer? Selecionar a superfície, clicar no Follow Me. E clicar aqui. Tá, vou sair desse componente. Mas e esse tampo? Você não tem uma lateral, aqui já tem um arco.
Eu não tenho uma ponta de 90 graus aqui. Se eu tento desenhar aqui, ó, entrei no componente. Se eu tento desenhar um arco aqui, por exemplo, ó, da midpoint, teste daqui o mesmo esquema, né, lá, né? Se eu seleciono essa superfície e clico no Follow Me, ó, ele percorre, porém ele não dá certo, ó. Ele não cria aquele mesmo arco. Ele não cria o mesmo efeito, percebeu? Vou dar um Ctrl Z. Vou apagar esse cantinho. Na teoria, você teria que fazer na parte de cima, né? Enfim, ou fazer ele com raio-x, ter uma certa tensão. A dica é o seguinte: se eu quero fazer isso arredondado, ó, eu tinha colocado um tamanho, uma espessura, até para você verificar isso, ó, de 0,03, não é? Eu vou fazer um push-pull de cima para baixo, eu vou reduzir 0,015, 0,015. Dá um Enter. Foi para a metade, não é? E veja, eu vou aqui em um dos cantinhos, para ter noção, ó, e venho 90 graus, ó, percebeu? Para trás. Eu vou colocar exatamente quanto eu preciso. O meu raio é 0,015. Dá um Enter. Indico agora para cima a mesma história, 0,015. Você pode concluir essa ação com um arco que usa o centro, ou até mesmo esse arco que usa o centro e ainda cria uma superfície para a gente. Olha lá, dá um clique. Eu posso achar esse centro, mas porém, se você deixa essa cor azul, ele vai dar ruim, ó. Ele vai fazer aqui no chão, ó, nada a ver. Você vai ter que então, a hora que acionar esse arco, você vai clicar nas setinhas, direita, esquerda, para cima, direita. Percebeu? A setinha direita do teclado, a setinha direita do teclado é o eixo vermelho. Nesse caso, vai dar certo. Ó. Se eu dou um clique nessa endpoint, que é o centro, outro clique aqui, ele terminando aqui, ó, ele vai criar essa superfície. É claro que ele criaria também essa superfície com esse arco. Veja lá, ó. Dou um clique. Só tomar cuidado com a cor. Ó. Se eu começo na endpoint, termino na endpoint, perceba que vai ser difícil de encontrar a cor magenta, já que você não tem uma superfície aqui, está tudo solto, sem linhas. Ó, você não encontra a cor magenta tão fácil. Então a minha dica mesmo é usar um que tenha centro. Esse aqui vai funcionar também, mesmo esquema, veja lá. Ó. Seta à direita, dou um clique no centro, daqui até aqui. Vai acabar formando uma superfície porque eu já possuo essas duas linhas aqui. Ó. Essas duas linhas acabam causando a superfície. Beleza, então agora que eu tenho esse perfil, eu posso selecionar o caminho, que é essa superfície, clicar no Follow Me e clicar nessa forma. Ó, percebeu que ele percorreu o caminho? Deixou vazado aqui por enquanto, né? Vazado. Como essas linhas, né? Elas percorrem toda essa trajetória, estão todas fechadas. Se eu faço uma linha em cima de outra, olha só, uma linha em cima de outra linha, percebeu que vai formar uma superfície agora? Ó, formou uma superfície. Vou dar um Ctrl Z. É só você criar uma linha em cima de outra linha. Ele vai acabar criando uma superfície, porque ali poderia ter mesmo uma superfície. É o mesmo exemplo se você faz um retângulo, aqui por exemplo. Ó, faz um retângulo. Se você seleciona a superfície e dá um delete, ó, some a superfície. Quer voltar? Faz uma linha em cima de outra. Pode ser grandona, vou dar um Ctrl Z. Ou pode ser pequena. Percebeu? Mesmo esquema. Deixa eu deletar. Olha só como ficou essa mesa agora. Beleza? Esse foi o exercício da mesa, usando Follow Me e usando então as linhas guias e tudo mais. Você pode também utilizar outras referências, né, outras guias, eu até vou mostrar depois no outro tutorial, esse protractor aqui, até para utilizar ângulos, é uma ideia interessante. Também uma guia para gente, como se fosse uma linha guia, no caso com ângulos, né? Beleza? Valeu aí.